Jesus, só eu mesmo para fazer essas tretas, né? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Sim. E aí, galera, tudo bem? Preparados para sábado? Tá, imagina. É sábado pela manhã. Tudo bem? Você vai participar? Sábado a gente vai fazer aquela reuniãozinha acho que a Marina, né, vai fazer um vídeo uma reunião para fazer como se fosse uma comemoração do Halloween, alguma coisa assim. Não sei se vocês estão sabendo. A gente já tá sabendo da reunião do Halloween que a gente vai ficar contando história de terror que a gente vai produzir. Isso. E aí, galera, né? Bom dia a todos, né? Bom dia. É assim, né? Eu vou ser bem sincero para vocês, como é a semana do Halloween, né? Como eu não estou junto com vocês aí, mas assim, presencialmente, então foi uma forma da gente fazer a aula ficar um pouquinho diferente. Então eu resolvi me vestir de jesuíta, né? Resolvi tirar minha batina do armário, né? Literalmente, né? Tirar a batina do armário e fazer uma aulinha um pouquinho diferente. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Uhum. Então, o galerinha... Cavaleiro das Trevas, né? Na verdade eu estou tentando fazer uma fantasia de jesuíta, né? Mas... Tá. Né, para a gente poder falar um pouquinho, né, do que nós estávamos, né, tratando na semana passada. A gente estava falando sobre as missões jesuítas, reduções jesuítas, e hoje, né, nós vamos falar sobre a escravidão aqui no Brasil, né? A escravidão aqui no Brasil e como é que essa escravidão, né, ela vai ser colocada em prática e como nós vamos, né, tratar isso aí. Bem, gente, então assim, né, na semana passada a gente falou das missões jesuítas, né, então no caso do Brasil colônia, nos primeiros momentos, né, do Brasil colônia, o uso do trabalho indígena, ele começa a ser realizado, só que em um determinado momento, né, os jesuítas chegam e vão começar a catequizar o índio. Então, o índio, ele vai deixar de ser escravizado, porque o europeu, né, tem várias versões e tem várias histórias que dizem o seguinte, né, tem versões preconceituosas que dizem o seguinte, que o índio, ele não era escravizado porque ele era fraco, porque ele era vagabundo, porque ele não queria trabalhar, entre outras coisas. Aí, no caso, aí, uma forma que o rei de Portugal encontrou, né, para resolver esse problema foi o seguinte, né? Então, ele vai trazer os jesuítas vão, né, eles vão começar, né, eles vão começar a catequizar o índio, a ensinar o cristianismo, a ensinar no caso aí, né, o cristianismo, ensinar o português, entre outras coisas. Qual a importância da gente falar aqui, né, sobre a escravidão africana, né? Porque quando a gente fala assim de uma forma mais simples, nós acreditamos que os africanos eles foram escravizados, né, por conta que o índio ele não queria trabalhar. Foi uma tentativa, né, de você substituir a mão de obra indígena, né, pela mão de obra escrava, né? Então é uma coisa aí importante que nós sempre devemos levar em consideração. Bem, mas por que o africano? Né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que cargas d'água? Né? Por qual motivo o europeu ele vai buscar o africano, né, para poder ser escravizado? Né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Né? Então, tem várias versões. Uma versão que nós podemos tratar da Bíblia, porque em algum momento os europeus vão usar a Bíblia como base para a escravidão africana, vão dizer o seguinte, que os africanos eles vão ser escravizados, né, pelos europeus, porque houve, né, um mal entendido, assim, no caso, lá depois do dilúvio,
o Noé, né, ele ficou embriagado, e o seu filho Cã, ele não vai, né, ele não vai cobri-lo, não vai protegê-lo, então isso vai fazer com que o Noé, ele, né, ele lançasse uma maldição contra Cã e os seus herdeiros. Quem seriam os herdeiros de Cã? Seriam os africanos, né? Então, a partir desse momento aí, se coloca aquela ideia do quê? De que o africano, ele seria escravo porque eles são descendentes de Cã, o filho, né, que foi amaldiçoado pelo Noé. Tudo bem até aí? Sim. Bem, gente? Sim. Então, assim, Sim. uma coisa também importante que nós devemos levar em consideração é o seguinte: o africano e o europeu eles já tiveram contato desde a antiguidade. Então, em Roma, né, durante o Império Romano, o norte da África ele era todo controlado pelos romanos. Então, os romanos já tinham contato com a África negra. Né? Tanto é que parte dos gladiadores que lutaram no Coliseu, entre outras coisas, ô, senhor Alexandre, dá para parar de pintar a lousa aí, fazendo favor? Né? Então, nesse sentido aí, né? Então, né, no caso aí, o nosso caro, né, né, no caso, os europeus, eles vão voltar o seu olhar para o africano. Uma coisa também é importante, o africano ele vai ser trazido para o Brasil para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Né, por conta disso também, para, de uma certa forma ou de outra, né, dar mais lucratividade à produção de açúcar. Uma coisa também importante que nós devemos pensar aí é que o africano ele já tinha sido escravizado, ele já tinha sido levado para as ilhas do Atlântico de domínio português, Açores, entre outras ilhas. Então, o africano, querendo ou não, ele já estava assim familiarizado com o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar, né? Então, e além do mais, também, no caso, o comércio de pessoas, né? O comércio de escravos vai ser uma atividade muito lucrativa aos europeus, né? Então, como é que vai acontecer, né, esse comércio? Né? Então, vai existir uma tática de comércio chamada comércio triangular. Né? No caso, é o seguinte, né? Então, o europeu ele vai começar, né, a produzir aqui no Brasil aguardente, né, no caso, né, aguardente, cachaça. Ele vai produzir também aqui no Brasil tabaco. E esse tabaco e essa aguardente, eles eram trocados né, pelos africanos lá no continente, né, lá na África. Então, o europeu ele levava aguardente e levava tabaco, e isso vai fomentar, isso vai fazer com que né, as tribos africanas entrem em conflitos. Então, gente, é uma coisa importante que nós devemos sempre pensar aqui. Né? Tem algumas pessoas que dizem que os africanos estavam lá no litoral oferecendo sua própria gente para ser escrava. Na verdade, não. Né? O europeu, né, o africano, ele vai trocar esses prisioneiros, né, por esses produtos. E como esses produtos eram muito valiosos na África, né, as tribos vão entrar em conflito. Um outro episódio muito parecido com esse, nós vamos ver ali no século XIX, né, né, no caso, com a Guerra do Ópio entre ingleses e chineses, né, a Guerra do Ópio, né, algo bem interessante que nós vamos ver ali no ano que vem. Mas assim, gente, uma coisa importante que nós temos que pensar também, a escravidão na África já era algo praticado, né? Já era algo realizado desde a antiguidade. Aí tem muitas pessoas que falam, mas eles já estavam aptos, eles já estavam acostumados com essa prática. Gente, uma coisa importante é que nós devemos, né, entender. A escravidão moderna, ela é diferente da escravidão antiga. A escravidão moderna que começou com as navegações,
a pessoa ela deixa de ser uma pessoa e passa a ser um produto. Ela passa a ser um produto que seria vendido, né? Então, ele é desumanizado, né? Então, no caso, as tribos vão entrar em conflito. O resultado desses conflitos serão os prisioneiros, que eram pessoas de todas as classes sociais dentro da África, levando em consideração que a África ela já estava em uma organização social muito avançada. Então, existia na África monarquias, né? Monarquias e entre outras realizações, né? Então, no caso aí, veio para o Brasil príncipes, vieram para o Brasil rainhas, vieram guerreiros, entre outros. E eles vieram para o Brasil para se tornar escravos. Gente, ó, e uma das coisas mais interessantes que nós devemos pensar, né? Tem algumas pessoas que criticam essa palavra chamada tráfico, né? Tráfico, né, negreiro. Foi tráfico, sim. Por que foi tráfico? Porque existia a circulação de pessoas no Oceano Atlântico para elas serem vendidos como qualquer produto, que nem esse celular aqui, né? Os africanos eram vendidos como um produto comum, né? Como um produto comum, assim, perdendo, né, a sua humanidade, né? Então, é isso que nós devemos levar em consideração. Uma coisa também, esses navios, eles eram extremamente, né, extremamente insalubres, eles eram extremamente, né, sujos, né? Os africanos, eles eram empilhados, né? Tanto é que um apelido desses navios negreiros vai ganhar o nome de tumbeiros, né? O nome tumbeiros vem de tumba, né? Então, tem algumas estimativas que Nossa. é o seguinte, que a travessia do Atlântico, que durava em torno de um mês e meio, dependendo das condições climáticas, porque é o seguinte, uma das coisas que eu quero que vocês entendam, um navio, naquele período, o navio ele era a vela. Então, o navio, para que ele conseguisse uma certa velocidade, esse navio, né, ele precisava de condições climáticas, de vento. Dependendo das condições climáticas e das correntes dos oceanos, esses navios eles demoravam de um mês a um mês e meio, né, para poder chegar aqui na América. E isso as pessoas vindo amontoadas, as pessoas vindo realizando, né, vamos dizer o seguinte, eles realizavam as suas necessidades básicas um em cima dos outros, né? Então, uma coisa também importante, as doenças que vão começar a surgir, né, naquela realidade ali, vai matar uma grande quantidade das pessoas, e além dos casos de violência, né, que eram realizadas na travessia, né? Então, nesse sentido, os escravos vão chegar no Brasil muito debilitados, e muitos desses escravos vão chegar no Brasil, né, de uma certa forma ou de outra, né? Muitos deles não chegarão ao Brasil, porque aqueles que morriam, eles eram atirados na água do mar, né? Tanto é que eu coloquei para vocês aí um documentário no texto, né, desse material, mostrando um grupo que tinha sido, né, que se revoltou no meio dessa travessia, e eles mataram os marinheiros e eles ficaram à deriva no oceano. Mas assim, para o africano, era preferível morrer do que ser escravo, né? A gente vai ver isso um pouquinho lá para frente sobre a questão, né, das revoltas. Gente, algumas coisas importantes. Chegando no litoral, essas pessoas eram colocadas uma do lado da outra e elas eram vendidas, né? Elas eram vendidas como se fosse um produto comum, dependendo das características físicas, né? No caso, nós tínhamos características como a questão das canelas, né? Canela fina, que queria dizer que o escravo ele era resistente, que ele conseguia correr, ele era muito veloz, né? Então, tem várias características ali colocadas em pauta. Gente, uma coisa importante também aí, as famílias eram separadas, não tinha pudor. Então, famílias, maridos, esposas, filhos, eles eram separados, né? Normalmente as crianças, elas não eram compradas como os adultos. Então, o senhor de escravo, ele escolhia a mulher, mas não escolhia o marido, escolhia
as crianças de uma forma aleatória. Era normal que crianças não fossem para a mesma fazenda. Então, tem todas essas questões que nós devemos levar em consideração. Bem, então, dando continuidade aqui, né, sobre a questão do tráfico, entre outras coisas aí que nós devemos levar em consideração, é o seguinte, as senzalas. Então, a gente viu lá no engenho de açúcar, né, que uma das partes do engenho era a senzala. Normalmente, a senzala, ela ficava em lugares próximos à casa grande, que é a casa do senhor. Né? Muitas vezes, essa senzala ficava nos porões ou em galpões próximos, né, no caso aí, né, da casa grande. Uma coisa importante que também era realizado. Os europeus, os senhores de escravos, eles colocavam escravos de etnias diferentes. Então, os senhores de escravos vão colocar, né, no caso, escravos de tribos rivais. Uma das coisas que nós devemos levar em consideração também é o seguinte, aquele sentimento de rivalidade de tribos que era nutrido na África vai chegar aqui no Brasil. Né? Então, muitas vezes, o europeu ele fazia isso de propósito, né? Propositalmente. Para quê? Para que, como eles não falavam a mesma língua, eles não poderiam se articular para promover revoltas. Né? Então, tem todas essas questões aí, dificultando, né, no caso, as revoltas. Né? Então, isso vai fazer com que, né, durante algum tempo, os africanos não pudessem se organizar contra os seus senhores. Lógico, né? Com o passar do tempo, essas diferenças que eles tinham entre si vão começar a cair por terra. É importante sempre a gente frisar isso. Né? Então, meu inimigo, que é seu inimigo. Então, nesse sentido, se nós temos um inimigo comum, nós vamos nos unir. E, além do mais, nós temos que pensar o seguinte, de gerações e gerações, né, de gerações e gerações, esses escravos vão começar a criar um elo, né, um elo de família. Gente, é uma coisa importante. Além de ser escravizado, o africano ele vai começar a ser aculturado. Então, ele vai ser obrigado a falar o português, ele vai começar a ser obrigado a cultuar o catolicismo, né, levando em consideração que os jesuítas também vão catequizar o africano. Né? Mas por que escravizar o africano? E por que proteger o índio? Bem, algumas teorias dizem o seguinte, que o índio ele nunca tinha contato com o cristianismo, porque o índio estava isolado na América. Como o índio ele não tinha sido catequizado, não tinha contato com o cristianismo, o índio ele deveria ser catequizado para salvar a sua alma. O africano, em alguns momentos, ele já tinha um contato com o cristianismo. Então, isso vai criar um certo abismo, uma certa distinção entre esses modelos, né? Então, nós temos todos esses modelos que também vai entrar no na resistência que a gente vai falar um pouquinho mais para baixo. Bem, então nós já falamos sobre quem eram esses africanos, né? Então, no caso, né? Os africanos do Brasil terão 3 etnias que vão vir aqui para o Brasil: os Bancos, os Nagôs e os Malês. Bem, gente, ó, qual a diferença desses grupos? Né? Quais são as diferenças? Principalmente, os malês, que vinham da região da Nigéria, eles eram muçulmanos. Então, a gente vai ver que no Brasil vai ter um grupo de africanos com religião muçulmana. Porque qual é o maior erro quando a gente fala, né, da escravidão do Brasil? A gente acredita que escravo no Brasil era apenas escravos que tinham como matriz religiosa as matrizes africanas. Né? Então, tem tudo isso que nós devemos levar em consideração também. Né? Que o africano, existiam várias etnias que vão ser traficados aqui para o Brasil. Então, lógico, nós tínhamos africanos que tinham vários ofícios. Né? Tinham africanos que eles eram metalúrgicos, tinham africanos que eles eram sapateiros, que tinham os seus ofícios lá na África. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui agora no nosso, né, assim, na nossa continuidade, que é o cotidiano da escravidão. Gente, ó, tá dando para entender por enquanto?
Ou eu estou Sim. muito rápido? Porque vocês estão todo mundo quietinho hoje, ninguém está falando nada. Não, tá normal, professor. Tá normal? Porque eu tô prestando atenção. Então, gente, ó, nós temos que pensar o seguinte. Quando a gente fala em escravidão, a gente tem aquela visão romântica, né, que alguns escritores fizeram desse período. Uma das obras mais romantizadas, né, sobre esse período é uma obra de um, né, assim, de um pesquisador chamado Gilberto Freire. O Gilberto Freire ele vai escrever uma obra chamada Casa Grande Senzala, que vai diminuir um pouquinho uma visão de que esses conflitos eles não existiam. Conflito entre senhores de escravos e escravos. Então, ele vai dizer que não havia tantos conflitos, né? Mas, na verdade, houve. Bem, então, os escravos, de uma certa forma ou de outra, né? Então, os escravos eram obrigados a trabalhar em várias funções, né? Desde o trabalho nas lavouras, nos trabalhos domésticos e nas atividades urbanas. Então, a primeira coisa que nós vamos levar em consideração, os tratos com esses africanos eram extremamente precários. Então, aquilo que eu falei para vocês lá atrás, eles perderam a sua humanidade e passaram a ser uma mercadoria dos senhores de escravos. Então, tem todas essas questões aí que nós sempre devemos levar em consideração. Um grupo que vai ter um pouquinho mais de privilégio, que vai conseguir ter um pouquinho mais de qualidade de vida, são os escravos domésticos, né? Então, esses escravos domésticos eles eram escravos mais que tinham uma confiança maior do senhor de escravos. A maior parte deles, né, eram mulheres, levando em consideração que eram as mucamas, né? Então, essas mucamas, elas faziam os trabalhos domésticos, como lavar, passar, cozinhar, cuidar, né? Cuidar das crianças. Muitas dessas mucamas se tornaram amas de leite. Então, elas vão amamentar os filhos dos senhores de escravos. Tudo bem aí? Sim. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Imagina uma criança que foi criada por uma mucama, essa mucama amamentou ele, educou ele, e essa criança vai colocando na cabeça dela o seguinte: essa pessoa não é um ser humano, ela é uma mercadoria, ela é uma propriedade que eu vou herdar do meu pai quando ele morrer. Imagina o conflito de ideias naquela realidade. Gente, é algo assim surreal, né? E além do mais, nós teremos também alguns escravos, né, que vão ganhar a confiança dos senhores dos senhores de escravos, e esses escravos vão começar a ter o que nós chamamos de escravo de ganho. O que é um escravo de ganho? Ele poderia, né, vender produtos para o seu senhor na cidade, ele poderia trabalhar nos seus ofícios que eles tinham lá na África e ganhar alguns trocos, ganhar um pouquinho de dinheiro, e esse pouquinho de dinheiro acumulado durante quase toda a sua vida, ele conseguia, em algum momento, comprar a sua alforria. Gente, aí algumas coisas que nós temos que pensar também. Aqueles escravos que compravam a sua alforria, em alguns momentos, eles também vão se tornar senhores de escravos, eles vão começar a comprar escravos. Existem algumas contradições dentro dessa realidade. Lógico, era uma pequena parte da população de africanos que vieram aqui para o Brasil. A alforria durante a colonização era muito pouca, né? Era muito pouco. Mas, né, aqueles que conseguiam, em alguns momentos, alguns deles se tornaram senhores escravos também, né? Levando em consideração isso, né? Então, e esses escravos também que vão ganhar confiança dos senhores escravos vão se tornar o que nós chamamos de capitães do mato. O que é um capitão do mato? Eram negros que tinham conseguido a sua liberdade, que vão continuar trabalhando para o senhor de escravos, e ele vai começar a perseguir os escravos que fugiam da senzala, né? Nome, capitão do mato, né? Nossa. Esse capitão do mato, ele poderia ser escravos que tinham alforria ou os mamelucos. Quem eram os mamelucos? Era aquele mestiço que era resultado do relacionamento entre, né, no caso, europeu, né, o europeu e o índio vai dar o caboclo.
No caso do índio e o africano vai dar o mameluco. Então, o caboclo e o mameluco, que era mestiço, que não era nem senhor de escravo, e não era nem índio e nem escravo, ele vai se tornar um ser violento chamado Capitão do Mato, que vai perseguir os seus semelhantes. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Uma outra coisa importante aí. No caso, né, os escravos que vão trabalhar na lavoura, eles vão receber os piores castigos possíveis, né? Tanto é que aí, né, que surge o nome aguardente. Tem alguns historiadores que dizem o seguinte, que o escravo, porque para você produzir o açúcar, você tem que moer a cana, tirar o caldo, a garapa, você vai colocar num tacho de cobre e você vai cozinhar aquele caldo. Quando você cozinha aquele caldo, ele vai criar um melaço. Esse melaço ele é colocado em formas de cerâmica e vai ganhar uma forma de um pão de açúcar, que é muito parecido com aquela montanha que tem lá no Rio de Janeiro. Né? Então, ele vai se tornar, essa é o nome do pão de açúcar. Então, em um determinado momento, teve um escravo que ele teve algum deslize lá, e aquele melaço de açúcar, em vez de se tornar o melaço, ele vai se tornar, no caso, o álcool. Né? Ele vai fermentar. Bactérias vão se alimentar do açúcar e vão começar a liberar o álcool. Então, o Senhor diz assim, ele vai tentar corrigir aquela situação. Quando ele esquenta de novo o caldo, o álcool ele evapora mais rápido do que a água. Então, esse álcool ele vai evaporar, vai bater na telha, vai cair. Quando esse álcool cai nas costas do africano, que estava toda marcada com a chicotada, que eles eram chicotados, eles apanhavam para dormir, para acordar, para se alimentar, para trabalhar. Então, era um fato importante que nós devemos levar em consideração. Então, aquela água, quando cai nas costas do africano que já estava toda machucada, álcool com ferida arde. Então, água ardente, a famosa cachaça. Então, esses africanos serão açoitados, né? Para aumentar os danos, o que os senhores escravos faziam? Eles colocavam sal nas suas feridas. Gente, assim, quando você machuca o seu dedo, quando você vai mexer no saleiro e você coloca sal na ferida, isso vai doer. Não, porque... Imagina, Dói muito. imagina as suas costas toda lascada e você joga sal nessas costas do africano toda marcada, né? Então, gente, imagina como é que é isso. Então, isso vai fazer com que os africanos buscassem a fuga. Eles fugiam, né, das senzalas, né? Fugiam nesse sentido. E nesse momento aí vai surgir o que nós chamamos de resistência, né? A resistência à escravidão. Porque muitos historiadores, principalmente até mais ou menos meados do século XX, vão falar que a escravidão no Brasil foi um movimento pacífico. No caso, o africano, ele nunca se revoltou, né, contra o seu senhor. E não foi bem isso que a gente sabe que aconteceu, né? Assim, o senhor de escravo, ele vai sofrer várias revoltas. Bem, então, nesse sentido aí, quando um grupo de escravos fugiam da fazenda, uma forma de garantir que essas pessoas tivessem sucesso na fuga, tinha alguns escravos que deixavam no meio do caminho, no meio da lavoura, pratos com comida, né? Com fubá, com cachaça, com vários elementos que os fugidos poderiam se alimentar no meio da fuga. Aí é que surge o que nós chamamos de oferendas, né? Surge aquela questão, né, que muita gente usa né, preconceituosamente de macumba, né? Macumba nada mais é do que um instrumento de música africana que os africanos trouxeram para o Brasil. Aí, como o europeu ele tentou demonizar a cultura africana, vão falar que isso são coisas pejorativas, coisas negativas. No caso, ganha o nome de macumba. Bem, gente, assim,
Um trabalho bem interessante que eu acho que é da formação do povo brasileiro, né, criado pelo antropólogo Darcy Ribeiro, ele vai trabalhar isso que nós chamamos de sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso, né? O sincretismo religioso é o seguinte: o africano ele era obrigado a não cultuar mais os seus deuses, os seus orixás, entre outras coisas. O que o africano ele vai fazer? Ele vai passar a associar o santo católico com o seu orixá. Então, ele vai começar, né, ele vai misturar a religião africana com a religião cristã, com a religião católica. Né? Então, eles vão começar a cultuar os santos católicos, mas fazendo referências aos seus orixás. No caso, São Jorge, Angu, né, Ogum, né? No caso, Santa Bárbara, Iemanjá, e por aí sucessivamente. E nesse momento também, eles vão começar a criar, né, técnicas de resistência ou técnicas de treinamentos, como a questão da capoeira. Né? A capoeira surge nesse momento aí. É uma mistura de dança com artes marciais que os africanos usavam para se defender em alguns momentos. No caso, também nesse momento aí, surge o que nós chamamos de samba. O que é o samba em si? Então, o africano ele vai começar a cantar no meio da lavoura de cana, né? Ele vai cantar tocando os instrumentos, e ele vai, né, começar a organizar revoltas contra os seus senhores. Né? Então, isso vai cair por terra aquela visão de que os africanos não se revoltavam, não, eles aceitavam a escravidão de uma forma pacífica. Isso é mentira. Bem, um outro instrumento sobre a questão da resistência são os quilombos. Os quilombos, eles eram como se fossem refúgios no meio da floresta que recebiam os escravos fugidos. O mais conhecido entre eles foi o Quilombo dos Palmares. Né? Então, o Quilombo dos Palmares ele durou 17 anos. Né? Então, foi um dos quilombos mais importantes. Tem alguns historiadores que dizem que reunia ali em torno de 2, 3 mil, 4 mil escravos. Gente, é o seguinte, mas não era apenas um vilarejo, eram vários vilarejos. O Quilombo dos Palmares ele cresceu tanto que os vilarejos ao redor do Quilombo dos Palmares começou a comercializar com ele, trocar produtos, comida. Né? Porque enquanto os outros vilarejos ou produziam açúcar ou outra atividade lucrativa, eles quase não produziam comida, os quilombos vão começar a produzir comida. E como eles vão ganhar cada vez mais importância, eles vão começar a comercializar com essas cidades. Né? Só que o Quilombo dos Palmares ele foi fundado por um africano chamado Gangazumba. Né? Gangazumba, que segundo a história, né, ele organiza o Quilombo dos Palmares na região da Serra da Barriga, ali em Alagoas. Né? E o Gangazumba ele vai liderar o Quilombo dos Palmares até o seu sobrinho, o Zumbi dos Palmares, o sucedê-lo. Tem algumas histórias que dizem que o Zumbi assassinou o Gangazumba. Né? Tem algumas histórias que dizem isso. Mas, né, não tem nada comprovado de uma certa forma. Mas existem discursos, que é sempre bom a gente colocar. Tanto é que no material aqui de vocês não tem sobre isso. Mas, assim, então, o Quilombo dos Palmares, né, vão crescendo, 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 até que, até que o Quilombo ele vai começar a ser visto como um perigo para a sociedade colonial ali. No caso, quem vai ser, né, o responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares será o bandeirante Domingo Jorge Velho, né, que vai ser um bandeirante que vai, né, junto com um grande número de milicianos, invadir o Quilombo dos Palmares e destruí-lo. Né? Então, no caso aí, né, o Quilombo dos Palmares é um exemplo de resistência. Tanto é que o Quilombo dos Palmares, ele, assim, a morte do Zumbi, ele se torna um dia para nós trabalharmos a consciência, né, a consciência negra. Né? Lógico, tem vários historiadores, é um tema bem complicado de falar,
Porque tem muita gente que fala, mas e a consciência branca, a consciência disso, a consciência daquilo? Gente, mas nós temos que entender que no Brasil, o africano ele foi escravizado durante quase 4 séculos. Né? Ele foi escravizado, ele foi tirado da sua terra natal, ele foi obrigado a vir para o Brasil, ele sofria todos os maus tratos possíveis e imaginários. Né? Então, por isso que foi criado esse dia de se trabalhar a consciência negra. Né? Então, uma outra questão aí também importante que nós devemos levar, né, em consideração sobre essa questão de resistência. Então, muitas vezes as mulheres africanas que eram, né, que tinham engravidado, elas vão começar a praticar o aborto. Né? O porquê praticar o aborto? Para que o seu filho não se torne escravo como ela. Né? É sempre bom a gente frisar isso. Galera, então era isso hoje. Vocês têm alguma dúvida? Não, professor. Tem certeza? Sim. Olha lá, hein? Não, professor, tá de boa. Tá de boa? Olha lá, hein? Olha lá que o Jesus aqui vai mandar vocês ajoelharem no milho, hein? Ô, professor, você tem aula com outras salas também ou só de terça com a gente Terça só com e você. outros dias com outro? Cada dia é uma sala, né? Ah, tá. Que nem hoje meu filho, por incrível que pareça, dormiu um pouquinho mais tarde. Então, hoje ele não está aqui presente com a gente. Né? Mas, né? Então, ele está meio assim, então, assim, porque tem certos dias que isso é impossível de fazer aula ao vivo 100%, né? Até que semana passada ele estava bem ativo, né? Então, galerinha, então eu espero vocês na próxima aula. Aproveitem o feriado da segunda-feira. Né? Aproveitem o feriado, curtam o que vocês puderem, porque nós vamos entrar na reta final do ano, né? Nós estamos entrando na reta final desse ano maluco que é 2020. Graças a Deus, né, professor? A gente vai pro final do ano logo. Eu quero a vacina, pelo amor de Deus. Eu vou logo tomar essa vacina para poder sair de casa de novo. Né? Bem, galera, então eu espero vocês na próxima aula. Precisando Até, de mim, aí, eu estou aí, né, nas redes sociais, precisando de mim. Né? Então, qualquer coisa vocês me chamam, dá um grito aí. Beleza? Tá bom. Um abraço. Beleza. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau.